Olha eu aqui novamente, Cris Guterres, e esse é o segundo episódio da série Tempo é Cura. A gente está falando aqui sobre como o tempo impacta a jornada de pacientes com câncer de mama e todo mundo à sua volta, e falo de família, de amigos, de profissionais de saúde. E hoje o tema do nosso episódio são políticas públicas para o câncer. A gente vai falar aqui sobre como elas são fundamentais para garantir os direitos do paciente, para reduzir as desigualdades que a gente enxerga aí nesse contexto e tudo aquilo que a gente também, vamos complementar muita coisa que a gente já falou no nosso primeiro episódio. Hoje eu recebo aqui com muito prazer a Leia Silva, que é palestrante e conferente de produção e que está em tratamento do câncer de mama, e a Marlene Oliveira, que é fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. Sejam bem-vindas, Marlene e Leia. É um prazer receber vocês aqui. É um prazer todo meu estar aqui, poder levar aí mais informação, contar um pouquinho da minha história. E celebrar a vida, né? Celebrar a vida. Marlene. Cris, é uma alegria, né? Você sabe que tenho um carinho enorme por você, pelo seu trabalho, estar aqui junto com a Leia. Prazer, é o meu. E falar um pouquinho do nosso dia a dia, né? Que é melhorar o acesso das pessoas nesse país, né? E essa é a nossa função aqui nesse podcast. A gente, não é à toa que o nosso nome é Tempo é Cura, porque a gente entende, sabe, a necessidade de reduzir ao máximo a jornada desse paciente para que ele possa ter o máximo de qualidade de vida. E aí as políticas públicas impactam muito na redução dessa jornada. Mas para a gente começar, acho que é importante a gente trazer para o nosso público do que a gente está falando. Marlene, o que são políticas públicas? Políticas públicas, Cris, são leis e diretrizes que o governo cria para promover transformação social. Que é o quê? É fazer com que o nosso sistema de saúde, ele promova essa transformação. Então, eu costumo dizer, né, assim, traduzindo para o nosso linguajar de saúde, eu falo que políticas públicas em saúde é o tratamento, né, onde a gente define parâmetros, onde a gente tem ali que seguir exatamente as condutas, né? Então, quando eu olho para políticas públicas em saúde, nós temos a atenção primária, que é a porta de entrada das pessoas no sistema de saúde. Que aí a gente está falando da unidade básica de saúde, o postinho do lado da minha casa, exatamente, que é onde eu vou procurar o primeiro atendimento, pegar a medicação. Exatamente, você conhece bem, né, que você já esteve lá do outro lado, né, e aí a gente tem também a atenção especializada, que é onde a Leia teve a oportunidade, né, e passou por lá, que é onde você tem os tratamentos, né, onde você tem toda a parte da atenção especializada. E a gente tem tudo isso dentro do nosso Sistema Único de Saúde. E lá a gente tem a questão que melhorar toda a parte da vigilância sanitária, tudo isso está dentro de políticas públicas, né, onde você tem orientações para fazer com que tudo isso funcione e permita que as mulheres ou qualquer brasileiro seja atendido de acordo com os princípios do Sistema Único de Saúde, sem que haja distinção. Exatamente. E aí, Leia, eu quero saber um pouco da sua história, quero saber, você está em tratamento contra o câncer de mama, em que momento que você está desse tratamento e como que você iniciou a sua jornada nessa luta? Bom, em 2013, vou resumir um pouquinho a minha história, porque ela é longa. Em 2013, durante o banho, eu identifiquei um nódulo na minha mama. E você sempre tinha o hábito de fazer o exame de toque? Sim, eu tinha. Isso é muito importante, a gente conversou no outro episódio. Porque a minha mãe, ela teve câncer no colo do útero. E depois ela teve no útero. E aí, os médicos, quando eu ia com ela em consultas, sempre tinha esse alerta. Essa orientação. O quanto é importante esse olhar, esse cuidado do médico, sinal, né? de alerta. Para as outras mulheres daquela família. Sim, então eu sempre fazia o preventivo, ok,
o autoexame, que agora a gente fala autoconhecimento. E aí, nesse autoexame, autoconhecimento, eu me tocando, conhecendo o meu corpo ali, eu toquei e senti um nódulo. Ele era bem pequeno, muito pequeno mesmo. E aí eu falei, pronto, vou num posto de saúde que eu preciso marcar um ginecologista. Eu não tinha acesso a um plano de saúde. E aí começou a minha jornada, que foi a primeira barreira. Porque quando eu cheguei nesse postinho de saúde, só tinha previsão de atendimento daqui a 3 meses. 3 meses, você tinha acabado, e o que a gente falou assim intensamente no nosso primeiro episódio em que nós recebemos a Luciana e recebemos o Dr. André, foi o quanto esse tempo, do momento em que a paciente se toca ou descobre através de uma mamografia algo diferente no seio, ao primeiro atendimento. Isso. E aí eram 3 meses, só que tem o tal de, que a gente fala encaixe, que é a desistência, alguém desiste de ir. Aí você precisa ficar lá aguardando. E você precisa ficar aguardando, então durante um tempo eu fui todos os dias de manhã, quando o posto abria, ficava lá, não tinha. E depois de 1 mês eu consegui essa vaga. 1 mês indo buscar esse atendimento de encaixe. Porque a demanda é grande. E aí... Você é de que região de São Paulo? Eu sou de Itacoaxetuba. É Grande São Paulo. Grande São Paulo, né? São Paulo. Município da Grande São Paulo. Isso. E aí eu consegui. Quando eu passei no ginecologista, o ginecologista ele me examinou, pediu uma ultrassom e viu realmente que tinha um nódulo e pediu a ultrassom. Essa ultrassom eu tive que pagar, porque também eu não consegui fazer pelo Sistema Único de Saúde, não consegui fazer pelo SUS. Então eu paguei essa ultrassom para guardar a minha vaga no mastologista. Essa vaga no mastologista saiu 1 ano depois. Então, quando eu identifiquei o nódulo, eu tinha... Um ano depois, Isso. Você conseguiu a vaga? Sim. 12 meses. Sim, 1 ano depois. A demanda é muito grande. E aí eu consegui essa vaga. Eu tinha 25 quando eu identifiquei o nódulo. E a primeira vez que eu passei na consulta, eu já tinha 26 anos. Então, eu passei chegando lá... em pé, eu levei minha ultrassom que eu tinha pago para fazer, realmente tinha um nódulo, era um nódulo bem regular, um nódulo pequeno, mas regular. E o profissional estava assim, o que você tem? Foi ríspido, não teve um acolhimento desse médico? Olhou meu exame. E ele chegou a te tocar? Não. Fazer um exame de toque? Não. Ele só olhou meu exame e falou, isso aqui é um cisto, mandam qualquer coisa para cá. Aí eu já fiquei super constrangida, porque eu nem sentar eu sentei, nem cheguei a sentar. Se eu fiquei 5 minutos na sala, eu fiquei muito. Então eu esperei 1 ano para ficar 5 minutos naquela sala e ser super destratada. Aí eu, passei ele, volta daqui a 6 meses, só acompanha. Só que esse volta daqui a 6 meses, nunca é 6 meses. Gente, nunca é 6 meses. É mais um ano. Mais um ano. Mais um ano, passei lá, a mesma coisa. Aí, o ano seguinte... E nisso você já estava há 2 anos nessa jornada. Sim. Aí, o ano seguinte foi mais um ano. Passei com o mesmo mastologista. E também a mesma coisa, não me examinou. Eram 5 minutos na sala, de verdade. Era 5 minutos na sala. Já no 3º ano da busca, terceiro mastologista. Terceiro mastologista. E aí, ele olhou para minha cara, eu falei, doutor, e isso já estava grande, já estava com as axilas comprometidas, e eu falei assim, o doutor, tá crescendo. Ele, não, isso aqui é um cisto, você é muito nova para ter câncer, você tá procurando doença para você é muito jovem, não sei o que e tal. E aí, eu falei assim para ele, doutor, isso aqui tá crescendo, isso é um câncer. E nesse momento, ele falou assim para mim, o médico aqui sou eu. Eu tô aqui sem palavras, porque é uma série de violências que você vai relatando que eu não sei nem o que comentar. Em que momento você encontrou um médico que olhou para você e te enxergou como um ser humano? Bom, e aí eu já voltei para casa bem triste, bem chateada, me questionando se realmente eu não estava louca. Questionando
o que o meu corpo estava dizendo para mim. E eu falei para minha mãe, falei, mãe, eu vou morrer. Eu sinto muito que você tenha passado por isso. Sinto muito. Sinto muito. Aí minha mãe falou, filha, a gente vai dar um jeito. E aí a gente deu esse jeito e eu consegui... eu consegui passar com um mastologista. Levei todos os meus exames interior. E eu passei nesse médico. E ele me examinou e foi a primeira vez que eu vi... Primeira vez que eu escutei da boca do mastologista falando assim, tira a roupa que eu vou te examinar. E nessa hora que ele falou, tira a roupa que eu vou te examinar, eu fiz assim, ó. Já tô salva. Encontrei alguém que me olha. E quando ele olhou meus exames, ele olhou assim e ele ficou... Incrédulo, né? Por questão ética, ele não poderia culpar os colegas deles. Mas ele olhou e incrédulo com aquilo e me solicitou 2 tipos de biópsia. E no dia 1º de novembro de 2016, faltando exatamente 25 dias pro meu aniversário de 29 anos, ou seja, foram quase 4 anos. Eu recebi o câncer o diagnóstico de câncer. Eu lembro que eu abri sozinha o resultado da biópsia, eu não aguentei esperar. Eu abri e aí eu vi assim, câncer de carcinoma invasivo grau 3, positivo para malignidade. E aí eu tava no meio do corredor, eu me lembro como se fosse hoje, eu só fiz assim, ó, e eu soltei um sorriso tão grande. Porque era o alívio do diagnóstico. Era o alívio do diagnóstico, né, que veio grande. Você tem a compreensão, Leia, do que existe alguma palavra que resuma o que aconteceu com você ao longo desses 4 anos buscando atendimento? Eu fui invalidada como ser humano. A impressão que eu tinha, e a impressão que eu tenho, não hoje com os profissionais que me atendem, que é claro que em todas as profissões existem bons profissionais e profissionais que não são tão bons assim. Que atendem, para atender uma mulher ou qualquer outro ser humano de forma humanizada. Então os profissionais eles têm que estar sempre atender de forma humanizada. Não só o profissional, o médico, mas começando ali da atenção básica de saúde, o atendente ali. Que às vezes você tá ali, eu lembro quando eu ia buscar um atendimento, eles agem como se estivesse fazendo um favor pra gente. O atendimento tem muitas falhas do início ao fim, isso, né? E não é um favor, é um direito. De todos os cidadãos. Sim, a gente tem direito à saúde. E quando eu recebi o diagnóstico, o meu alívio foi o sorriso que eu dei, não foi de um sorriso de felicidade, não. Porque a angústia, o medo, o desespero, eu já tinha passado. E começava tudo ali. Você já estava vivendo aquilo, Já estava né? vivendo aquilo. Já estava vivendo aquilo. Marlene, bom, como respira, como conversa depois de tudo isso que a Leia trouxe pra gente, porque a gente fica completamente impactado pelo que ela passou, todas as barreiras que ela enfrentou, e uma das barreiras que ela enfrentou certamente foi racial. E quando a gente fala de políticas públicas, a gente precisa parar para entender que Brasil é esse, onde pessoas negras e pessoas brancas recebem atendimentos diferentes, onde pessoas que estão na região central e nas periféricas recebem atendimentos diferentes. Que panorama é esse que a gente tem aqui quando a gente olha para isso no Brasil? Essa história que a Leia nos trouxe, nós temos muitas Leias no Brasil. Né? Nós temos muitas Donas Marias, nós temos muitas Joaquinas por aí e muitos vazios assistenciais. Né? Quando nós, aqui no Brasil, a gente lutou
né, e foi exatamente pelo câncer de mama, né, se lutou para ter uma lei dos 60 dias, que é a lei para se ter um diagnóstico. Você vê a história da Leia. Ela demorou 1 ano, 12 meses. E tem pessoas que demoram 2 anos. Né? Tem pessoas em regiões do Brasil que talvez nunca serão atendidas. E tem pessoas que morrem sem conseguir ter uma consulta médica, Cris. Então, a gente está falando de vários Brasis. A gente está falando de pessoas, isso que você trouxe, né? A questão racial, né? Uma coisa muito forte. A gente precisa diminuir essas desigualdades. Nós temos um sistema único de saúde que a gente luta para ele se fortalecer, para ele dar respostas, mas a gente ainda está muito distante daquilo que é ter um sistema único de saúde, único mesmo para todo mundo, que consiga atender respeitando o princípio da equidade, entendendo que uma mulher como a Leia, ela precisa de um olhar, de uma atenção maior, um sistema que talvez, será que a gente está falando que esse profissional de saúde que diz um não, que não toca essa paciente, talvez tenha uma falha no momento da formação desse profissional, sim, lá na faculdade. Será que esse profissional ele está recebendo a orientação ideal para depois conseguir atender os seus pacientes e entender que a raça, que o CEP, isso tem um diferencial na hora de você olhar para esse paciente, né? Sim, e também a gente tem que entender, hoje a porta de entrada é a atenção primária. E a nossa atenção primária, ela tem que atender tudo. A gente tem que investir numa capacitação desses profissionais. Hoje, a gente tem atuado e tem trabalhado, e eu sou uma das pessoas que tenho me dedicado muito a tornar o câncer como uma prioridade para o sistema de saúde. E isso fazer com que o sistema de saúde, da atenção primária até a especializada, esteja preparado para receber esse paciente. Isso que a Leia enfrentou, a gente tem aí vários relatos. Muitas Leias sofrendo pelo Brasil, né? E quantas Leias ficaram pelo meio do caminho? Quantas Leias a gente perdeu nesse caminho? Quantas Leias, né? Quantas amigas, quantas pessoas ela conheceu e que não teve, né? Ela foi atrás, ela buscou. Tem mulheres, Cris, que não vai buscar o resultado da sua mamografia porque tem medo. Ela tem medo do que vai encontrar. Então isso, a gente lida, que nem você é uma comunicadora, né? A gente ainda tem problema muito grande de informação. Sim, a gente está aqui no Tempo é Cura para poder trazer essa informação para a população, poder alertar essas pacientes, trazendo a Leia aqui. A Leia está trazendo esse relato dela. Você foi muito generosa de se permitir estar vulnerável aqui para que a gente consiga alertar outras mulheres. E nesse processo todo, Marlene, que você trouxe aí, para que a gente chegue nesses resultados, a gente precisa de leis. Até mesmo para treinar esse profissional que está ali na ponta, que foi o profissional que a Leia muito bem descreveu aqui, que é o profissional que não olha para ela, que não a tratou bem, e até mesmo legislações que obriguem que os atendimentos sejam feitos em um determinado período de tempo. Como é que funciona aí essas propostas de projetos de lei? Então, as leis, eu costumo dizer o seguinte, o papel aceita tudo. Né? Então, qual que é o nosso dever enquanto cidadão? É fazer com que essas leis elas sejam cumpridas. São mecanismos que nos ajudam a ter direções. Né? Então, eu tenho uma lei. Essa lei ela faz com que o sistema ele caminhe para obrigar que eu tenha ali o meu direito resguardado. Mas eu também tenho deveres. E os meus deveres quais são? Então, eu preciso também fazer com que alguma coisa ali não está funcionando. Eu cheguei ali na regulação. A pessoa pediu para mim voltar para casa, voltar no dia seguinte. Setor de marcação de consultas, Isso. Né? Aí eu cheguei ali, não deu certo. O que eu faço? Eu não posso, eu tenho que falar. Por que eu não estou sendo atendida? Por que eu tenho que voltar no dia seguinte? Por que eu entrei numa fila?
essa fila. Por que existe uma fila aqui? Que fila é essa? Isso também é educação em saúde. Exatamente. É a nossa população ser educada para entender quais que são os direitos que ela tem e também os deveres enquanto um cidadão. Isso também faz parte, né? Exatamente. Tudo isso faz parte dessa transformação social, dessa política pública, tudo isso faz parte, é aquilo que eu sempre digo, né? A gente tem que o tempo inteiro ir orientando a população para que a gente consiga ter mecanismo e ter força para lutar. E eu falo, a gente tem que desafiar o sistema o tempo inteiro. A medicina está muito avançada a ponto de não permitir que essa paciente faleça. Sim. E a falha começa justamente lá no tempo, que é justamente esse o foco do nosso episódio. A gente está falando do tempo. O tempo também é esperança. Sim. O tempo também é esperança. E o tempo é crucial para que... Eu vou falar uma fala que foi muito usada. É só um peito, é só um cabelo. Não, gente. Isso mexe muito com a mulher. Não invalide a É dor uma de um... vida. Não é um peito, é uma vida. Não invalide. O paciente não é a doença, né? Sim. Você acaba invalidando a dor de outra pessoa. Se olhar no espelho... Como isso mexe com a mulher em questão, em tudo, em relacionamento? Porque aí, como você vai colocar uma pessoa na sua vida, você explicar que você é uma mulher, que você já teve câncer de mama, que não é igual, ou então, até mesmo, uma pessoa fala assim pra você, mas pelo menos você ganhou um silicone. Cara, eu não escolhi, não é uma cirurgia estética. Não é uma cirurgia estética, eu não tenho nada contra a cirurgia estética, mas fica longe de uma cirurgia estética. De uma cirurgia completamente, não é. Fora a outro jornada, caminho, né? todas as violências que você descreveu aqui, que você viveu ao longo desse caminho, né? Eu tô até confusa, porque a história que a Leia traz aqui me deixou muito emocionada, muito impactada, né? Eu, como comunicadora aqui, diante de você, querendo chorar junto com você, e entendendo que eu não posso fazer nada para poder te proteger de tudo que você viveu. Mas estou aqui com você, permitindo que a gente leve informação para outras mulheres e que a gente possa protegê-las. E aí, Cris, tem uma coisa que a história da Leia me faz refletir muito quando a gente olha para o nosso sistema de saúde, que no caso da Leia, ela teria a oportunidade exatamente do que a gente luta no sistema, que é ter um diagnóstico precoce. E nós, quando olhamos para todo esse sistema, o que nós estamos falhando? É no diagnóstico precoce. E quando você fala muito incisiva do tempo nosso primeiro cura, episódio. Eu estou falhando no diagnóstico precoce. Então, todos nós falamos o tempo inteiro em diagnóstico precoce. Se eu tenho diagnóstico precoce, eu tenho ali, né, a possibilidade de cura, eu tenho a possibilidade de um tratamento mais assertivo, eu tenho várias possibilidades. O que hoje tem acontecido é que 60% das mulheres têm chegado no estadio 3 ou 4, que é a fase avançada da doença. E aí, isso a gente tem que melhorar. Marlene, uma coisa importante que eu acho que a gente precisa trazer aqui no nosso episódio é falar um pouco da política nacional para o câncer. É assim que eu falo? Política nacional para o câncer? Isso. Conta um pouco para a gente, que panorama é esse aí? A Lei 14.758 de 2023, que foi aprovada agora em dezembro, é uma lei nova e é uma lei estruturante. Né, que é uma lei onde o Instituto Lado a Lado, junto com outras organizações e todo o ecossistema da oncologia, trabalhou para redigir essa lei, e essa lei é uma lei que, pela urgência dela, foi uma lei que foi aprovada em 2 anos e meio. Nós temos leis aí, que nem a lei da pesquisa clínica mesmo, que demorou 10 anos para ser aprovada. Então, essa lei é uma lei que ela passa por todos os pontos do câncer.
Então, ela vem da prevenção, diagnóstico precoce, tratamento e a reabilitação. E a reabilitação é algo que, para nós, foi algo super importante. Ninguém se falava em reabilitação para o câncer, reabilitação se falava para a cardiologia, para outras patologias, mas para o câncer ninguém falava, e a reabilitação é algo importante para uma pessoa que tem câncer de cabeça e pescoço, né, uma reabilitação auditiva, motora, né, uma mulher que tira os linfonodos, né, que fica com a dificuldade, né, motora, então tem exercícios, tem a reabilitação que dá para ser feita. Então a gente ficou muito feliz que entrou, e junto a gente tem a navegação do paciente, que está junto nessa lei também, né? E essa lei, ela vem junto também com toda esse arcabouço, né, onde a gente tem a questão da incidência, né, do câncer, onde a gente discute também a incorporação das novas tecnologias. E quando a gente fala em incorporação de novas tecnologias, eu gosto de trazer muito que não é só incorporar novas tecnologias, né? A gente tem que olhar toda essa jornada do paciente. A gente tem que olhar o paciente que precisa de cirurgias. Hoje a gente sabe que muitas cirurgias, elas são curativas, né? Principalmente para câncer de mamas e outros tipos de câncer. Tem a radioterapia, que é muito importante. A gente tem muitos vazios assistenciais no nosso país que precisa ter, né, equipamentos de radioterapia. Não dá para uma mulher fazer a quimioterapia aqui e atravessar 800 quilômetros, muitas vezes, 300 quilômetros para fazer a radioterapia, e a incorporação também de novas tecnologias, que são novos medicamentos. Então, a gente precisa entender que, por exemplo, muitos medicamentos são incorporados, mas não adianta ser incorporado e a mulher não ter acesso. E para isso a gente colocou dentro da lei o artigo 10, que é a compra centralizada. O que é essa compra centralizada? É um mecanismo onde lá dentro vai permitir uma negociação, né, ali dentro do Ministério da Saúde. Nós vivemos um sistema tripartite, que é federação, estado e municípios, que eles entrem num acordo e negociem. Tudo isso para quê? Para possibilitar que o paciente ele tenha esse acesso. Né? Então, tudo isso está dentro dessa lei. Então, é uma lei que ela pega de ponta a ponta. E como eu já disse anteriormente, nós precisamos que sejam leis, né, de Estado e não lei de governo. Né? Não dá para um governo agora, um governo que tem um olhar para o câncer, um olhar para a oncologia, e aí vem um outro governo que não tem esse olhar. Que não tem e não foca nessa política. Então, o que nós precisamos é isso. A gente precisa que... Não dá também para você ter novas tecnologias que fiquem numa prateleira, que fique dentro de uma geladeira e o paciente não tenha o acesso. E o que dentro dessa lei nós precisamos é que o paciente que precisa daquela medicação ou daquela cirurgia ou daquela daquela sessão de radioterapia, que aquele paciente que precisa daquela tecnologia, ele tem acesso na hora que ele precisa. É isso que a gente, nesse país, a gente precisa buscar. Porque tempo é cura. Tempo é cura. E essa é a palavra mágica, né? Tempo é cura. Só que essa lei, ela está numa fase de ser implementada. E aí, para ser implementada, depende de você, de mim, da Leia, né, do poder público, de todo mundo. Por quê? Porque é uma lei nova, é uma lei que está aí, e essa lei, ela coloca, eu gosto de falar e falo 1000 vezes isso, coloca o câncer como prioridade. E uma das coisas que eu gosto também de citar, Cris, é que nós precisamos nesse país ter leis, não leis de governo, né, mas leis de Estado. Porque de governo,
vem um governo hoje que ele tem o câncer como prioridade. Aí que não. Vem um outro que não. O outro ele tem outras prioridades. E a gente tem que ter, que nem, por exemplo, HIV/AIDS. É uma prioridade do política nacional. Ponto. Política nacional de HIV/AIDS, doenças sexualmente transmissíveis. Ponto. Né? Assim, não importa o governo que esteja. Que, aliás, é uma política que modelo, recebe elogios, é sim, modelo no mundo todo. E o câncer, você vê, é a segunda causa-morte, é a primeira em 700 municípios brasileiros. E aí o que acontece? Está crescendo, até 2030 vai ser a primeira causa-morte. Aqui a gente está falando de câncer de mama, mas e os outros cânceres? Os outros tipos que a gente tem, né? E aí, como que você enxerga diante desse cenário, esse papel do paciente, do cidadão? Buscar, tem essa grande arma. A informação é uma grande arma. É você entender qual é o seu direito. Isso é uma grande arma, porque você vai chegar lá, você vai ser topetuda. Quantas vezes eu fui tida como uma neguinha desse jeito? Essa neguinha se acha. Neguinha topetuda tá se achando porque tá na internet. Tô me achando. Porque nesse período foram 3 vidas, 4 vidas de meninas que eu acompanho que bateu o pé e tá em tratamento. Tá em tratamento hoje. Estão salvas. Então, eu não me incomodo de me chamarem de neguinha topetuda desde que eu salve alguma vida. Eu não me incomodo das pessoas ir lá lascar hate em mim na internet desde que eu salve vidas. Isso aí, como eu falo, eu sou CLT hoje. Eu não dependo de internet. Quando chega seguidores nas minhas redes sociais, eu falei, gente, eu não sou blogueira, estou aqui, mas sejam bem-vindos. Estou dividindo a minha história, Estou dividindo a minha história. E eu vou usar uma fala da Eve, que é do Oncoguia, que ela falou assim, me use como instrumento para que eu possa te acolher, para que eu possa te ajudar. Mas depois disso, me use também para contar se você está bem, que deu tudo certo, a gente fica feliz com isso. Então, como ela disse, a gente tem que ter um lado mais humano ali naquela unidade básica de saúde, de repente até mesmo um profissional que está ali para acolher essa mulher que chegou ali desesperada, eu tô com caroço, porque elas não falam nódulo, eu tô com caroço, desesperada. Mas quando ela chega lá, ela não tem esse acolhimento. Então, de repente, colocar esse profissional para escutar a paciente que nem eu, que nem várias outras pacientes, para falar assim, será que eu tô sendo um bom ser humano? Porque ali são vidas que eles estão lidando. E muitas das vezes a vida é interrompida porque ali não teve um bom atendimento, a mulher desistiu, porque a mulher ela não quer ser humilhada mais. E a desistência ela é muito comum, eu ouço muito isso das pessoas. Você já procurou um profissional de saúde, procurou o posto de saúde? Mas eu vou ficar 3 meses esperando. E aí eu sou a pessoa que sempre digo, melhor você ficar 3 meses esperando do que você não ter nenhum atendimento. Agora, Marlene, a gente já falou aqui de alguns pontos que a gente acredita que poderiam melhorar, que a gente precisa mudar. Você acha que tem alguma outra coisa que a gente deveria trazer para complementar a nossa fala? Eu tenho, assim, eu acredito muito no SUS. E eu falo o seguinte, Cris, nós temos aí a saúde suplementar para quem tem um plano de saúde, mas a gente, lógico que existe uma diferença muito grande de tratamento, mas a gente também tem que entender que tem muitos pacientes que estão aqui, que têm um plano de saúde e que é o SUS que vai dar resposta ao tratamento. É um centro especializado que vai atender esse paciente. A gente também tem que entender que o SUS também tem centros de excelência, tem mulheres que têm uma história que é um pouco diferente do que a Leia trouxe até aqui. Então, a gente precisa melhorar muito, fato. Mas também a gente tem que dizer também que a gente também tem avançados. Eu acho que você pega aquelas mulheres de anos atrás, de uns 10 anos atrás, e hoje você vê a mulher
a gente avançou. E avançou, lógico que não da forma que nós gostaríamos. Mas né? a passos mais lentos. Você até Lógico. citou aí algumas Sim. políticas públicas, Sim. legislações dos últimos 12 meses, Sim. que você enxerga que estão sendo ainda implementadas, que a gente precisa ir mais a fundo. Mas quando a gente olha para o cenário anterior, a gente enxerga melhor. A própria Leia vem trazer para a Sim. gente, por exemplo, mulheres que conseguiram esse tratamento depois que receberam informação. E aí a gente tem hoje muito essa coisa da busca ativa. A gente tem as carretas, né? Tem muitos lugares que tem carretas. Aí tem a busca ativa. Aí vai até a carreta. A pessoa faz a mamografia faz lá a na mamografia na carreta. Tem que ter junto a questão do... Você recebeu o diagnóstico. Ali você tem que ser encaminhado. Tem que estar tudo amarrado. Tem que estar tudo funcionando, né? Então, eu acho que a gente também tem que olhar um pouco o copo cheio, né? E ele tem que estar ali meio cheio, né? Eu acho que a gente também tem que ver que hoje a gente está num governo onde a gente percebe que ele tem tido sensibilidade para a questão do câncer, né? Tem que melhorar. Eu estou lá o tempo inteiro, estou cutucando, estou, né, com a minha bandeirinha lá, fazendo com que mude, mas eu acho que a gente também tem que falar que tem coisas boas acontecendo, sim, né? Não é, a nossa intenção não é só criticar. Exatamente. A gente quer, na verdade, informar e cobrar. A gente tem uma função aqui de cobrar. Leia, se você pudesse deixar uma mensagem, você vai escolher essa pessoa que você queira deixar essa mensagem, que seja uma pessoa que esteja atuando e criando, promovendo as políticas públicas, ou que seja uma paciente aqui, considerando toda a sua jornada, o que você deixaria para quem? O que eu tenho para dizer, eu vou falar para os meus, vou falar para mulheres. É possível, desde que você tenha informação, desde que você se olhe como ser humano, não se permita ser tratado de forma desigual. Quem está ali do outro lado está ali trabalhando, assim como você precisa daquele serviço. Não é um favor. A pessoa que está ali, ela não está fazendo um favor para você. Então, sim, procure a UBS. Você que pode ligar lá para o seu mastologista, para o seu médico, para o seu ginecologista, ligue, faça os seus exames para você não ter que passar o que eu e inúmeras mulheres no país passam, né? Que é ali de repente não ter o diagnóstico precoce e perder suas mamas. E não é uma coisa que você olhe e a pessoa está aqui, eu estou aqui hoje. Eu não queria estar aqui. Não aqui com vocês, mas eu não queria estar nesse lugar de paciente. Se eu pudesse, eu estaria linda, leve com minhas mamas. E é algo que realmente mexe. Então você, mulher, cuide da sua saúde, não fique negligenciando a sua saúde, porque muita mulher negligencia a saúde. Muita mulher negligencia. E eu acho que, na verdade, nós somos educadas a negligenciar, porque nós somos criadas para cuidar do outro e não para cuidar de nós. Então é por isso que nós estamos aqui. E para conviver com dor. Conviver com a dor, né? São muitos os obstáculos que foram colocados na nossa educação e que fazem com que a gente, muitas vezes, negligencie a nossa saúde. Mas esse videocast, Tempo é Cura, ele está aqui justamente para dizer para você que isso pode ser diferente. É informação para que você consiga buscar cuidados para si mesma. Marlene, muito obrigada. Estou muito feliz com essa nossa conversa. Leia, obrigada por você ter vindo aqui, por você ter se aberto, se vulnerabilizado para que outras mulheres pudessem, através da sua história, entenderem um pouco mais dos direitos dela. Eu sinto muito que você tenha passado por tudo isso. Mas eu quero que esse espaço possa te oferecer acolhimento e possibilidades. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço muito. Obrigada, meninas. Obrigada. E você, depois desse episódio, recebeu todas as informações necessárias para você atuar no seu dever de cidadã e contribuir com as consultas públicas, com as políticas públicas. Eu espero que você aí, na telinha, esteja aqui comigo para o próximo episódio, que a gente vai falar de acesso e financiamento.
Não assistiu o episódio anterior? Pois bem, então retorna um episódio, porque a gente teve uma conversa muito bacana falando do panorama do câncer de mama aqui no Brasil. E eu tô te esperando. Comenta, manda mensagens pra gente, se informa, fala pra gente o que você tá achando do nosso podcast. Sabe por quê? Tempo é cura. Até o próximo!